Olá pessoal, tudo bom? Como um short, eu tinha gravado um short em cima de uma questão que eu vi das pessoas falando sobre Noé. Que quando está falando sobre a pureza de Noé, está falando em relação à questão biológica e não à questão moral. Qual é o ponto que eu discordo? Ou quais são os pontos? O primeiro ponto é o seguinte: no texto, quando nós lemos na Bíblia, e essa é a minha parte que eu acho que é muito importante de se levar em consideração, é de que se eu levar em consideração de que ele é puro segundo a questão biológica, justamente porque naquele período havia a questão da hibridização, segundo Gênesis capítulo 6, eu vou incorrer em alguns problemas na minha concepção. Entre elas é o seguinte: se Noé era puro, a esposa de Noé também era pura segundo a questão biológica? É a primeira pergunta que vai se haver. Se ela também era pura segundo a questão biológica, aí nós resolvemos a primeira parte da equação, que é justamente de Noé ser puro e a sua esposa também ser pura, e geraram os seus filhos de maneira pura na questão biológica. Tudo bem? Tudo bem. Agora, as esposas de Noé, ou as esposas, melhor dizendo, dos filhos de Noé, também é uma pergunta. Elas também eram puras? Se elas eram puras, segundo a concepção de que as pessoas estão alegando, ou algumas pessoas estudiosas alegam, então as esposas dos filhos de Noé também eram puras, por isso elas tiveram essa condição de salvamento ou de salvação. Só que aí nós temos um outro problema nesse desdobramento, que seriam os pais das mulheres que eram esposas dos filhos de Noé, né? Ficou uma salada terrível aí, né? Mas então vamos lá, os filhos de Noé eram puros segundo a ideia, porque Noé era puro e casou com uma mulher pura, segundo a questão biológica. As esposas dos filhos de Noé, elas também deveriam ser. Se elas eram, segundo essa questão biológica, os seus pais também o eram. Só que aí nós vamos ter um pequeno problema. Os pais das esposas dos filhos de Noé não entraram na arca, mas sim as suas filhas. E por que eles não entraram? Porque eles morreram, elas eram órfãs, é isso que está querendo dizer? Então, para mim, o texto não dá subsídio para isso. Para mim, o texto ele dá subsídio primeiramente para a questão moral, porque é nisso que você, quando lê o texto, você vê ali o enredo total, é na questão moral. Tanto que quando o primeiro pecado ele ocorre justamente o pecado de Adão e Eva, no sentido que a gente está falando dos seres humanos, ele incorre justamente no pecado da desobediência, é uma questão moral, basicamente falando. O posterior pecado, o outro pecado que ocorreu foi de Caim matar Abel, também essa questão, não há a questão biológica. Quando há a questão de Noé, nós vemos exatamente esse mesmo processo, a questão biológica, ou a questão moral. Então ele não andava como os devassos, ele não fazia diversas coisas que as outras pessoas faziam e assim por diante. E assim sendo, os filhos de Noé, eles obtiveram para si esposas com a mesma concepção ou com a mesma idealização de mundo. E nós percebemos isso quando nós vamos lá até a história de Abraão, que ele continuou uma jornada ou começou uma jornada que o próprio pai dele não conseguiu concluir. Mas isso é matéria para uma outra questão. Então eu discordo deste ponto que as pessoas dizem que o caráter da pureza de Noé era a questão biológica. Não concordo com esta parte. Eu, em primeira instância, entendo que o caráter da pureza de Noé é a questão moral, não que ele fosse puro, mas que ele procurava a pureza, ele buscava a santidade e, inclusive, ele não se fez de surdo e nem resistiu à voz de Deus quando Deus falou com ele. Pelo contrário, ele continuou a prosseguir em conhecer a este Deus. Tem algumas outras coisas que poderíamos falar a respeito disso, que é justamente o fato que é dos livros apócrifos, mas eu nem quero entrar nessa questão porque vai surgir outros debates, outras questões. Então, primeiro ponto, discordo da questão que o caráter da pureza de Noé é a questão biológica. Entendo que a pureza de Noé ali está se referindo exatamente à questão moral. Simples assim. Por quê? Porque o texto me dá subsídio para isso. Se o texto não me desse subsídio para isso, eu até concordaria.
Jesus até chega a dizer que nos tempos de Noé casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, viviam como se nada fosse acontecer. E a questão da promiscuidade lá também se diz a respeito, como é que as pessoas se portavam. Beleza, pessoal? Depois eu vou gravando outros vídeos, quem tiver alguma questão pode colocar aí, a gente vai tentando conversar e elucidar, para que eu também seja elucidado em relação a algumas coisas. Muitas vezes nós lemos alguns textos, não percebemos, passamos batido em um ponto aqui, outro ali, e carece a cada um de nós ir melhorando e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Não somos sabedores de tudo, temos muita coisa que às vezes deixamos passar batido e para aquele que tem intenção de se aproximar de Deus cada vez mais, ou seja, construir uma arca como Noé, é necessário rever várias coisas e fazendo alguns adendos, algumas observações e melhorias, né? Um abraço.